Graça e paz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Quero dividir nessa manhã com os amados uma porção do texto que está contido na palavra em Jeremias, capítulo 32, a partir do verso 6. Ele nos diz assim, o texto: Veio a minha palavra do Senhor. Ananael, filho de Salum, teu tio, virá a ti e dirá: compra o meu campo que está em Anatote, pois como parente mais próximo tens o direito e o dever de comprá-lo. Veio, pois, a mim Ananael, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, visto que é teu direito de herança e tens o resgate, compra-o para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. De modo que comprei o campo de Ananael, filho de meu tio, o qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura e a selei, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, conforme a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, perante os olhos de Ananael, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que assinaram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Dei ordem a Baruque perante os filhos deles, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: toma estas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que possam conservar muitos dias. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra, depois que dei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias. Orei ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Deus, tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não há que te seja demasiadamente difícil. Esse é um texto que ele se torna muito contemporâneo para nós nesses dias, em virtude de coisas que nós temos visto, né? Jeremias nós conhecemos e sabemos da peculiaridade do seu chamado, da peculiaridade do seu ministério. Sabemos que Jeremias foi um profeta, talvez um dos que mais sofreram, né? Todo o tempo perseguido, porque primou em preservar a palavra que o Senhor colocava nos seus lábios, indiferente a valorizar o coração do homem. Jeremias valorizava o que vinha do céu para ele falar a estes homens, sendo esses homens poderosos ou não, sendo reis ou não. Jeremias tinha um princípio, o princípio era falar a respeito do que Deus estabelecia para que ele dissesse. E ele não se furtou em nenhum tempo. Por conta disso, Jeremias passa algumas coisas inusitadas, e uma destas é a compra desse campo. O capítulo 32 no início, vai nos deixar claro que Jeremias não está passeando, Jeremias não está numa excursão conhecendo um imóvel, conhecendo um lugar para comprar. Jeremias está preso, ele está preso no pátio do rei, e ele recebe essa palavra preso. E Deus fala para ele: você vai comprar um terreno. E percebam, queridos, que é muito difícil olhar para esse texto de uma forma como para os dias de hoje. Era como se Deus estivesse mandando ele investir em algo que era degradante, dissolúvel, e acabar
isso não ia mais permanecer, mas Deus queria mostrar ao povo que por meio da ação, e não só da palavra que saía da boca de Jeremias, ele estava cumprindo um propósito sobre a vida de Judá, sobre a vida de Jerusalém. E Jeremias, ele não teme não fazer, não teme fazer, ele faz, ele cumpre o que Deus o chamou a fazer. E ele pega, ele compra aquele campo, né? O seu primo o chama e ele vai comprar aquele campo. Interessante é que nesse tempo Jerusalém já está avizinhada do exército de Nabucodonosor. E eu me lembrei, enquanto lia esse texto, num período entre a Copa do Mundo e as Olimpíadas, em que foi feito um balanço entre os locais que mais ganhariam valor no Rio de Janeiro, né? Olhando para o mercado igualitário, qual as localizações que ganhariam mais rendimento investir naqueles locais. E um dos locais era a localidade entre Vila da Penha, Vista Alegre, Cordovil, Braz de Pina. Esses locais eles iam supervalorizar nesse período. Então era um período de se investir naquela localidade. E teve um boom imobiliário de custo do valor de imóveis para aqueles locais. Eu era morador naquela época dessa localidade, e isso muito me interessou. Só que se a gente olhar para hoje, para a realidade dos dias atuais, nessa mesma localidade, a gente vai perceber que aqueles moradores, aquelas pessoas que investiram hoje devem estar amarguradas da alma, devem estar se questionando por que fizeram isso, devem estar pensando assim: Senhor, o Senhor, e se forem crentes, se tiverem ouvido a palavra de Deus, devem ter: Senhor, mas o Senhor falou para eu comprar, né? É algo inusitado até, mas a gente tem uma perspectiva a partir das nossas visões humanas. Deus olha além do tempo, Deus olha além das possibilidades, Deus olha além das questões que nos cercam. E Deus trouxe um momento sobre o mesmo local que os homens falaram que ia ser um local que ia ter um grande potencial de investimento. Agora nós vemos assolação, dificuldade, né? Eu fiquei sabendo que tem dias que a igreja de Braz de Pina não tem culto. Fiquei sabendo que a igreja de Cordovil mudou o horário de culto para as 17 horas, tudo em virtude dessa assolação. Só que Deus falou para Jeremias, como fala para nós, como fala para essas pessoas desse lugar, e Sandra está aqui, é uma dessas pessoas desse lugar. Deus fala: compra um imóvel nesse lugar, compra, investe, porque eu mesmo estou falando. O que o homem não vê, eu fazendo, eu farei, terminarei, concretizarei. E eu vejo que Deus, ele é aquele que investe em algo sem perspectiva. Quem éramos nós sem Deus, irmãos? Quem éramos nós antes de sermos arrebatados pelo amor dele? Nós éramos a semelhança desse campo, que não tínhamos valor nenhum. Ninguém queria investir em nós, talvez, pelo menos em mim foi assim. Mas Deus, ele sabia o que ele tinha para adiante. E nós vemos isso muitas vezes na vida nossa de pastores. Olhamos para as circunstâncias e achamos assim: isso não é boa coisa a se fazer, isso não é boa coisa a se investir. E a angústia de fazer ou não alcança os nossos corações.
Uma vez Deus me mandou fazer algo e durante anos eu fiquei questionando Deus, Senhor, por que que o Senhor mandou eu fazer isso? Eu não vejo a resposta. E até o ano passado, eu não tinha uma resposta de Deus, sabe? Quando você fica querendo entender os propósitos de Deus. E muitas vezes, como aqui dito e orado pelos irmãos, nós buscamos como aquele que ouviu a voz de Deus e cumpriu. Nós ficamos nos questionando e buscando respostas não em Deus, mas em nós mesmos. Não respostas vindo do trono, mas respostas terrenas, querendo que dar a demanda e dar continuidade àquilo que Deus fez, mas não completou. Deus não completa no nosso tempo. Interessante é ver que Jeremias ele não paga o preço que não valia, ou falar assim, ó, isso aqui está desvalorizado. Não, eu vou pagar o preço que vale. Eu vou pagar o preço que vale, eu vou pesar, porque eu quero que todos sejam testemunhas, que não é porque isso aqui está desvalorizado que eu não vou pagar o preço que vale. Sabe, quando Deus está no negócio, a gente tem tanta convicção de que é Ele que está falando que a gente vai pagar o preço que vale. É o preço que vale. E isso Deus colocou no coração desse homem. Paga, porque Deus não falou sobre como ele ia pagar, porque Deus não falou que ele teria que pesar. Isso foi cuidado e zelo de Jeremias para a ordem que Deus deu a ele. Deus não falou para ele, olha, você vai pagar tanto, não, falou, você vai comprar. Mas Jeremias colocou no seu coração e no seu entendimento o zelo pelo que Deus estava atribuindo ele a fazer. Eu vou pagar preço que é devido, não vou desvalorizar, porque se Deus me mandou comprar, é porque ele tem algo grande. E imagina, irmãos, ele estava preso, ele fez uma escritura preso, tudo preso, tantas prisões que nos envolvem, nos cercam, sabe? Tanta coisa que está no nosso entorno, que às vezes deprecia o nosso desejo de investir, de fazer, de realizar na obra. E Deus continua dizendo, compra. Ainda é tempo de comprar. Ainda é tempo de investir. Mesmo em meio às circunstâncias. Hoje nós estamos vivendo um momento muito adverso a tudo que nós já vivemos. Mas ainda é tempo de comprar. Deus ainda tem orientado a nós a selarmos escrituras, firmarmos propósito. E ele vai falar através da voz de Jeremias, porque ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Vinhas simboliza alegria, irmãos. Ainda terá alegria sobre este lugar, porque ele é restaurador de coisas, ele é restaurador de propósitos, ele é restaurador de projetos. E eu creio que Deus tem feito isso em ministérios de homens que já têm perdido o seu desejo, a sua vontade, a perspectiva visual dele é que é terra assolada. Mas Deus está dizendo nessa manhã que ainda é tempo de se investir, porque ainda construirão casas, se comprarão campos e se plantarão vinhas. Eu termino dizendo que pode demorar um pouco, sabe? Porque ele vai mandar Baruque colocar tanto a escritura selada quanto a escritura aberta dentro de um vaso. E isso nos aponta para o tempo. E o tempo, às vezes, angustia o profeta, angustia o homem, o sacerdote, o discípulo do Senhor. Jeremias sabia, porque ele tinha acabado de profetizar que o povo ficaria cativo em terra estrangeira, mas ele precisaria
provar com as suas atitudes que ele confiava naquele Deus que falou para ele que realizaria e que um dia restauraria a sorte de Judá, de Jerusalém. Eu termino dizendo, queridos, que no penúltimo final de semana, sabe? Nós batizamos um casal lá na igreja. E esse casal, eles tinham uma tradição muito forte dentro da igreja católica. Eles frequentavam assiduamente a igreja católica. Mas um dia, o filho deles, um menino de 4 anos de idade, ele chegou para a mãe e falou assim: mãe, eu não sou do time de Jesus mais. Nós estávamos orando ainda há pouco, Keila e eu. Keila orava pelos nossos filhos, né? E ele falou: mãe, eu não sou mais do time de Jesus. E a mãe perguntou: mas por que, meu filho, você não é do time de Jesus? Porque Jesus é perdedor, mamãe. E ela: mas como assim você tirou essa conclusão, filho? E ele apontou para a cruz da igreja, com Jesus pregado no madeiro. Mamãe, ele está ali, ele está morto. Ele é do time dos perdedores, mãe. E aquela mulher criou uma angústia na alma, porque a Igreja Católica, ela só catequiza quem já está alfabetizado. E ela procurou uma amiga, membro da nossa igreja, e falou assim: eu preciso levar o meu filho para receber respostas. E ela entrou desesperada às portas da nossa igreja, com aquela criança na mão, porque ele precisava aprender quem era o time de Jesus. Jesus talvez seja esse campo que não se valia a pena investir para aquela criança, sabe? Às vezes é difícil, irmãos, a gente acreditar que ainda vale a pena investir. E aquela mulher confiou que valia a pena investir. Essa criança foi, durante alguns meses, orientada dentro da igreja. E no dia do batismo dos pais, essa criança falou que o Espírito de Deus habitava dentro do coração dela. E o Espírito era a água que lavava o coraçãozinho dele. Ele não era mais da geração dos perdedores, porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Sabe? Precisamos ressuscitar as nossas esperanças, não nas coisas que vemos, mas nas coisas que nós não vemos. E aí eu entendi porque Deus falou para Jeremias comprar o terreno em Anatote. Porque Anatote quer dizer, no hebraico, oração respondida. Por isso, Jeremias termina fazendo um contrato e indo para a presença do Senhor e dizendo: nada há que te seja demasiadamente difícil. E a oração de Jeremias foi respondida. Que haja Anatote sobre a minha e a tua vida. Que haja Anatote sobre a minha e a tua casa. Que haja Anatote sobre a minha e a tua descendência. E que nunca haja firmeza de propósito e convicção que nós ainda devemos investir, porque em Deus não há terra arrasada. Que Deus nos abençoe e fale aos corações dos profetas desse tempo, dos sacerdotes da nossa casa, dos homens que levantam a voz para falar no meio das nossas igrejas, no meio da nossa denominação. Que ainda haja Anatote na Igreja Evangélica Congregacional do Brasil. Que Deus nos abençoe.